Eu sou a Nova. Eu sou a Loi, e este é o Agent Stack Daily. O Hermes Agent 7.7 foi lançado junto com o OpenAI Codex Rust.143 e o Claude Code.197. O Hermes refinou o fluxo de chamadas de ferramentas e adicionou ganchos de observabilidade. O Codex tornou plugins remotos padrão e introduziu o roteamento de proxy do sistema. E o agente de codificação inteligência artificial baseado em terminal Claude Code adicionou controles de sandbox mais rígidos, telemetria melhorada e registro determinístico de etapas de raciocínio. Hoje, Hermes, Codex e Claude Code lideram a fila de ARNs de agentes. Ion Labs coloca o Ion 3 Mini Roleplay no OpenRouter. Kokoro impulsiona a fala de alta fidelidade em CPUs de baixo consumo. A pesquisa de Workspace Red da Anthropic melhora a interpretabilidade. Halboat ganha força no Hacker News como rival local fast do Claude Desktop. E a faixa de segurança recebe um vazamento de prompt injection de agente inteligência artificial do GitHub. A thread de release importa porque a stack de agentes de produção está ficando menos tolerante com pressupostos manuais. Plugins remotos agora chegam como comportamento padrão do Codex, travessia de proxy segue o sistema operacional host, e os controles mais recentes do Claude Code tornam o comportamento de sandbox e rastros de raciocínio mais fáceis de auditar em trabalho repetível. A thread de modelo e pesquisa amplia a superfície, compressão KV de contexto longo, memória de grafo de fatos para agentes de matemática, avaliação de agente de codificação multilingue, recompensas de ação visual para VLMS, e probes de falha precoce em nível de ativação todos apontam para a mesma restrição operacional. Agentes estão se tornando sistemas que você implanta, mede, protege e observa, não apenas prompts que você executa. O Hermes Agent 7.7 estabelece a linha de base para o release readout do Agent Stack, com refinamentos no pipeline de chamadas de ferramentas e ganchos de observabilidade que tornam as sessões de agentes de longa duração mais fáceis de inspecionar. A mudança útil não é uma personalidade nova e chamativa do agente, é o encanamento em torno da invocação de ferramentas. Chamadas podem ser rastreadas com metadados de tempo e resultado mais claros. Então uma rota de ferramenta com falha se torna visível como um problema de execução em vez de uma resposta opaca do modelo. Isso ajuda quando uma cadeia cruza APIs de provedores, ações de shell, automação de navegador ou serviços customizados. O agente de codificação baseado em terminal da OpenAI Codex Rust.143 envia maior mudança de superfície. Plugins remotos agora carregam por padrão do catálogo do Marketplace, com linhas mais ricas e versões locais e remotas lado a lado. Descoberta se torna comportamento padrão, não um caminho opcional. O Codex também adiciona roteamento de proxy do sistema no MASUS e o Windows, incluindo descoberta de PAC WPAD, para que tráfego de autenticação e responses API possa seguir política de rede corporativa sem um bypass especial. O pareamento manual de controle remoto de um daemon em execução adiciona um caminho mais limpo para hosts compartilhados e ambientes restritos. O Codex também expande o comportamento de modelo e ferramenta. Bedrock GPT 5.6 Sol, Terra e Luna obtém esforço máximo de raciocínio como opção de primeira classe, pesquisa de ferramenta MCP liga por padrão, e servidores MCP hospedados podem usar autenticação de sessão. Clientes de App Server ganham inspeção de ambiente, listagem de triais descendentes, e fork de histórico a partir de uma volta específica, o que torna superfícies de replay e agendamento mais realistas. O Claude Code.197, o agente de codificação inteligência artificial baseado em terminal da Anthropic, adiciona controles de sandbox mais rígidos, telemetria melhorada e registro determinístico de etapas de raciocínio. Na prática, isso dá às equipes uma trilha de auditoria mais clara quando o agente edita, executa ou raciocina através de uma tarefa. O readout combinado reduz atrito de plugins, reduz atrito de proxy, e dá às equipes de produção rastreamentos mais fortes quando um agente faz a coisa errada pelo motivo certo. A Ion Labs lançou o Ion 3 Mini no OpenRouter como modelo de roleplay e storytelling focado em ficção interativa, diálogo de NPCs e assistentes estilo tabletop. Ele é construído na família DeepSec e expõe uma janela de contexto de 131K tokens, que é um número importante para qualquer pessoa enviando sessões longas. Memória de persona lore.
Estado de campanha e histórico de chat serializado podem ficar dentro do prompt para campanhas moderadas sem uma camada de recuperação separada. O caminho de geração do modelo é organizado em torno de papéis colaborativos. Em vez de pedir a uma única passagem para lidar com o enquadramento de cena, voz de personagem, continuidade e prosa final de uma vez, a Ion Labs descreve um pipeline onde passagens especializadas pegam fatias do trabalho narrativo e um estágio de síntese mescla a saída. Uma única chamada de chat compatível com OpenRouter retorna a resposta final, mas o design upstream é mais próximo de uma pequena sala de escritores do que um prompt simples de modelo base. Isso importa para fluxos de trabalho de builders porque sistemas de roleplay geralmente falham de formas tediosas. Um personagem esquece uma fronteira, o mundo contradiz uma cena anterior, ou o assistente deriva de narração para meta-comentário. Uma janela de contexto longa reduz pressão de memória, enquanto o caminho de geração baseado em papéis dá ao sistema um lugar para reconciliar essas tensões antes que a resposta final alcance o usuário. O endpoint compatível com o OpenAI significa que clientes de chat existentes e shells de agente podem rotear para ele com trabalho mínimo de adaptador. As afirmações ainda precisam de números independentes. Consistência de persona, recuperação de contradição e estabilidade de sessão longa são os pontos de avaliação a acompanhar. O Knob futuro mais interessante seria expor intermediários de papel ou controles de síntese para que desenvolvedores possam ajustar continuidade, voz de personagem e passem de cena separadamente. Por enquanto, o Ion 3 Mini dá aos usuários do OpenRouter um modelo drop-in construído para continuidade narrativa em vez de trabalho de assistente geral. O Kokoro está ganhando atenção porque torna síntese de fala de alta qualidade prática em hardware local ordinário. A maioria dos modelos de fala com som natural ainda assume inferência na nuvem, vão pesado ou uma stack de GPU ajustada. O Kokoro obtém grande parte dessa qualidade percebida de apenas 82 milhões de parâmetros, com uma pegada de memória abaixo de 100 MB, e roda confortavelmente em CPU-S de laptop padrão. Dois mecanismos explicam por que ele funciona bem para agentes de voz. Primeiro, o Kokoro usa execução de runtime ONNX, então inferência pode tirar vantagem de kernels otimizados entre plataformas sem requerer uma configuração CUDA. Isso dá às aplicações C++, Python e Rust um caminho realista para embeber síntese de fala diretamente em agentes desktop, mobile ou edge. Segundo, o Kokoro usa uma abordagem de vetor latente de estilo para prosódia, deixando o sistema variar tom emocional sem escalar para blocos transformadores massivos. Avaliações de practitioners técnicos destacaram a proporção qualidade-tamanho, áudio de 24 kHz, passe natural e resultados de Mean Opinion Score que competem com modelos muitas vezes maiores. O efeito prático é latência e custo. Um agente de voz para voz não precisa mais enviar cada resposta para um provedor TTS hospedado, esperar por round trips de rede e pagar por caractere gerado. Fala local pode ser empacotada com o agente e permanecer disponível quando a conectividade cai. Implantações sensíveis à privacidade também se beneficiam. Assistentes de triagem médica, copilotos de serviço em campo, ferramentas educacionais e agentes pessoais locais podem produzir fala sem enviar caduterance para uma API na nuvem. A contrapartida continua sendo a maturidade do ecossistema, cobertura de idiomas, variedade de vozes e embalagem de nível de produção ainda importam. O suporte em inglês e japonês torna o Kokoro útil agora, enquanto uma cobertura multilingue mais ampla o transformaria em uma camada de fala local padrão para apps de agentes que precisam de áudio natural sem dependência de nuvem. O paper da Anthropic, a Global Workspace in Language Models, reformula a inferência de transformers através da teoria do espaço de trabalho global, onde módulos especializados competem para transmitirem um espaço de trabalho compartilhado e o sinal dominante guia o processamento da Vtreon. O paper gerou uma grande discussão no Hacker News porque conecta trabalhos de interpretabilidade ao comportamento de agentes. Rastros de raciocínio, escolhas de ferramentas e integração de contexto podem depender de circuitos identificáveis estilo broadcast ao invés de apenas efeitos difusos de escala. O resultado concreto se concentra em uma pequena classe de Attention Heads e circuitos MLP. Durante o raciocínio multistep, os autores identificam workspace heads que consolidam resultados intermediários e os retransmitem para camadas posteriores.
Quando essas heads são ablacionadas, a coerência do chain of thought colapsa enquanto capacidades mais simples de turno único permanecem muito menos afetadas. Essa divisão comportamental dá peso à afirmação, as heads parecem ligadas a manter uma linha de raciocínio, não apenas a fluência linguística geral. Um segundo mecanismo aparece durante decisões de tool call. Quando o modelo precisa escolher uma ferramenta, o mesmo padrão de broadcast empurra uma seleção de ferramenta dominante através de heads especializadas, correspondendo ao comportamento winner-take-all previsto pelo enquadramento do workspace. O paper também relata correlações entre a ativação de workspace heads e a confiança em nível de toque em tarefas de matemática e código, dando aos pesquisadores um proxy mensurável para a profundidade do raciocínio. Para sistemas de agentes, o ângulo útil é uma busca mais estreita. Ferramentas de interpretabilidade podem focar em uma classe candidata de head ao invés de escanear todo o residual stream para cada comportamento. Isso poderia tornar sharing em nível de circuito, design de probes e análise de regressão mais baratos. O próximo teste é a reprodução fora da família Claude, especialmente em modelos Instruction Tune e OpenWeight. Se workspace heads aparecerem consistentemente, fornecedores poderiam eventualmente expor sinais estilo workspace como telemetria de confiança ou roteamento para agentes que usam ferramentas. Halboat, um projeto open source da Halboat Labs, alcançou 162 pontos no Hacker News ao se posicionar como uma alternativa local Farstal Cloud Desktop. O interesse veio de uma preocupação prática. Muitas equipes curtem o formato de um cliente desktop de inteligência artificial moderno, mas não querem que o estado da conversa, contexto do projeto e material proprietário fiquem atrelados a um fluxo de trabalho de conta hospedada. A proposta do Halboat é um app desktop onde o histórico de chat, configuração e contexto do projeto ficam na máquina do usuário. Ele suporta múltiplos provedores ao invés de se prender a um fornecedor de modelo específico. Um desenvolvedor pode apontá-lo para Anthropic, um endpoint compatível com o OpenAI, ou um servidor de modelo auto-hospedado enquanto mantém a mesma superfície de cliente. A interface pega padrões familiares do Cloud Desktop, sidebar de projeto, conversas entre AIs e um editor de System Prompt. Isso torna o Halboat mais do que outro wrapper de chat. O modelo local Fast traga sua própria chave muda o limite de confiança. Especificações de produtos, contexto de clientes, código interno e designs exploratórios podem ser roteados através de um cliente que a equipe controla, enquanto as chamadas de modelo ainda vão para o provedor escolhido. Usuários do Hacker News também discutiram conectá-lo à inferência auto-hospedada, o que transforma o Halboat em um shell fino de orquestração para modelos locais ou privados. As questões abertas giram em torno do uso de ferramentas e ritmo de lançamento. Para se tornar uma superfície de engenharia real, o Halboat precisa de tool calling confiável, integração com servidor MCP e atualizações previsíveis. Chat sozinho é fácil de replicar. Um cliente local estável que possa chamar serviços internos, preservar contexto de projeto e suportar múltiplos modelos sem vazar estado é muito mais valioso. A tração inicial do Halboat sugere que a demanda dos desenvolvedores por um shell desktop neutro em relação a fornecedores é real. Fredep ataca o custo de memória e largura de banda que torna a inferência de contexto longo cara, o que evolui cache. À medida que os contextos se estendem por grandes repositórios, rastros de ferramentas ou conversas longas, o KV Cache pode dominar o working set. O paper de Ana Córdoba, Adam Poente III e Nereia Ângulo Ijo apresenta Frequency Guided Depth Sharing, o método de compressão em tempo de inferência para redundância entre camadas adjacentes de transformers. O método evita tratar cada estado em cache como igualmente importante. Ele fatoriza estados KV em componentes compartilhados de baixa frequência mais resíduos esparsos de alta frequência. Componentes de baixa frequência capturam informação que muda lentamente entre camadas e podem ser compartilhados. Resíduos de alta frequência preservam a evidência nítida necessária para retrieval, sintaxe e raciocínio multi-step. Essa divisão é projetada para manter o comportamento de Needling em A stack intacto enquanto reduz a pressão na memória. O segundo mecanismo é um probe online leve. Durante a geração, o probe inspeciona attention heads e estima quanto cada head contribui para logits de atenção sensíveis à reconstrução. Ele então atribui heads a modos de profundidade compartilhada, profundidade residual ou cache exato.
Ao invés de uma regra de compressão estática, o FreeDept se adapta por head e por etapa de geração, mantendo estado preciso onde importa e compartilhando estado redundante onde não importa. Para implantações de agentes, o apelo é a alavancagem direta de throughput. Sessões longas de codificação, retrieval de contexto grande e rastros multi-agente todos criam pressão no cache antes que o modelo em si mude. Compressão dinâmica e consciente de camadas poderia permitir que endpoints de serving lidassem com contextos mais longos ou mais sessões concorrentes no mesmo orçamento de memória GPU. A questão restante é a implementação. O probe precisa ser barato o suficiente para rodar online, e engines de serving precisam preservar comportamento de paged attention enquanto compartilham componentes de profundidade. Se stacks de inferência abertos adotarem isso, o comprimento de contexto deixa de estar tão atrelado à capacidade bruta de HBM. Danos apresenta um sistema de orquestração para raciocínio matemático de nível de pesquisa construído em torno de um grafo de fatos compartilhado. Os autores Jihao Liu, Guxiong Gao e Zemin Sun atacam um problema de scaling que aparece sempre que agentes de matemática se espalham em busca de prova paralela. Afirmações intermediárias se multiplicam rapidamente e históricos de mensagens normais não tornam fácil inspecionar proveniência, dependências ou contradições. Danos usa uma configuração de agente em duas camadas. Um agente principal planeja a busca de prova e despacha subtarefas para agentes workers. Cada worker explora um branch, mas a peça importante é para onde as afirmações vão. Lemas, definições, resultados intermediários e argumentos parciais são escritos em um grafo de fatos compartilhado. Workers leem e escrevem na mesma memória estruturada, então afirmações se tornam auditáveis entre branches ao invés de ficarem enterradas em scratch-sopads privados. Esse grafo atua como substrato de coordenação. Um worker pode ver que outro branch já estabeleceu um lema de suporte, ou que um caminho proposto conflita com uma definição anterior. O sistema pode deduplicar afirmações similares e reter proveniência para cada aresta no grafo de raciocínio. Matemática é um domínio útil para isso porque resultados parciais são frequentemente verificáveis, e dependências entre afirmações importam tanto quanto a resposta final. A conclusão mais ampla sobre os agentes é que passagem de mensagens e busca vetorial são ferramentas fracas para coordenação em nível de afirmação. Um grafo de fatos dá aos sistemas multiagentes uma forma de consultar o que foi estabelecido, do que depende e qual branch o produziu. Danos é específico para matemática, mas o padrão se aplica a assistentes de pesquisa, análise de código-fonte, revisão de compliance e qualquer fluxo de trabalho de busca paralela onde afirmações precisam de proveniência estruturada em vez de um transcript transplano. Um preprint ao He Shuein Liu e Chris J. Kuhlman pergunta como avaliar agentes de codificação que executam modelagem de dados em aberto. A resposta deles é que uma única execução diz pouco. O agente é estocástico, o processo de busca se adapta a outputs anteriores, e o modelo descoberto final pode depender do enquadramento da tarefa, da formulação do prompt, do modelo base, do acesso a ferramentas e do orçamento. O artigo enquadrou o agente de codificação como um operador estocástico de descoberta de modelos. Ele recebe dados de descoberta específicos da tarefa mais um alvo de otimização, então emite um modelo candidato. Em torno desse operador, os autores envolveram uma estrutura de design experimental, variar os inputs, repetir execuções, estimar a variância e usar análise estilo fatorial para atribuir resultados a fatores específicos. Em vez de perguntar se o agente teve sucesso uma vez, a estrutura pergunta quais inputs movem confiavelmente a performance. Isso importa porque muitos benchmarks de agentes ainda recompensam trajetórias de sorte. Se um agente encontra um modelo forte uma vez, um leaderboard pode fazer o sistema parecer melhor do que é. Execuções repetidas expõem se o agente explora hipóteses úteis de forma confiável ou apenas tropeça ocasionalmente em um bom resultado. A contribuição do artigo é metodológica, bandas de variância e efeitos de fatores se tornam o output, não uma única taxa de sucesso. Times de produção podem usar esse enquadramento ao comparar variantes de prompt, trocas de modelo ou orçamentos de busca. Se uma configuração tem uma mediana mais alta mais uma variância enorme, enquanto outra tem uma performance mais consistente sob um orçamento mais apertado, a escolha de deploy fica mais clara. Os próximos números para acompanhar são as tabelas de ablação completas e os tamanhos de efeito por fator.
Eles vão mostrar quais controles realmente impulsionam a descoberta autônoma e quais apenas adicionam ruído com uma narrativa convincente ao redor. Rubent 1.0, de Evgeny Shilov, aborda uma lacuna na avaliação de agentes de codificação em nível de repositório, enunciados de tarefas nativos em não inglês. O benchmark inclui 25 tarefas mineradas de commits de fix recentes em 5 projetos open source ativos, IoT e Iogram em Python, Laravel em PHP, além de Nest.js e Fastif em TypeScript e JavaScript. Os codebases são familiares, mas o handover de tarefa não é o habitual prompt de issue em inglês. Todo enunciado de tarefa é autorado do zero em russo, no estilo de uma requisição de cliente que um mantenedor realmente poderia receber. Esse detalhe importa. Um benchmark traduzido frequentemente carrega estrutura inglesa por baixo. Rubent usa fraseologia nativa, padrões diferentes de ambiguidade e estilo real de relatórios de bug. O agente precisa entender a requisição em russo, localizar o problema, inspecionar o código-alvo e produzir o patch no projeto real. O benchmark é pequeno, mas direto ao ponto. 25 tarefas não vão definir todo o cenário de agentes de codificação, mas testam uma capacidade que muitas suítes atuais pulam. Issue na língua de trabalho, fix no codebase. Times de engenharia multilingues nem sempre entregam aos agentes secs em inglês polidas, e trabalho de manutenção voltado para o cliente frequentemente chega na língua do reportador. Rubent expõe se o agente consegue fazer a ponte desse handover de linguagem natural sem perder o fio técnico. O valor concreto é uma superfície de avaliação plugin para times que estão enviando agentes de codificação para ambientes não ingleses. Ela mede localização, compreensão do repositório e geração de patch juntos. Fique de olho em suítes de acompanhamento maiores em mais idiomas e em vendors publicando scores em tarefas multilingues autoradas nativamente. Isso seria um sinal melhor do que alegações genéricas sobre suporte multilingue, porque conecta a compreensão de linguagem a trabalho real de reparo. A qualidade do modelo da Anthropic continua forte, especialmente em benchmarks de codificação, mas a experiência do desenvolvedor em torno da migração de modelos frontier criou fricção. A mudança técnica central é a transição da API legada de Test Completions para a Messages API. Essa mudança não é só sintaxe. Ela muda como prompts, roles e estados são representados durante a inferência. Um exemplo concreto é o tratamento de System Prompt. Na Messages API, o System Prompt fica como um parâmetro de nível superior em vez de dentro do array de mensagens. Wrappers mais antigos que tratavam cada instrução como uma mensagem podem preservar as palavras mas mudar a hierarquia, e isso pode alterar o comportamento do modelo. Agentes que usam ferramentas são especialmente sensíveis a essa hierarquia porque instruções de roteamento, restrições de segurança e resumos de contexto competem por atenção em lugares diferentes. Builders também levantaram preocupações em instrumentação de rate limit e contexto window. Agentes de longa duração precisam saber quanto orçamento resta, quando um contexto está perto de saturação, e se um retry deve encolher ou fazer fork da sessão. Se headers e sinais de usagem são inconsistentes ou difíceis de normalizar, loops autônomos ficam mais frágeis. Uma troca de modelo também pode mudar o comportamento de retrieval dentro de uma janela de contexto grande, forçando times a reajustar prompts que funcionavam anteriormente. A resposta de muitos times é wrapping defensivo. Eles normalizam respostas de providers, isolam injeção de System Prompt e adicionam sua própria contabilidade de orçamento ao redor do SDK. Isso adiciona overhead à migração, mas também reflete uma verdade maior: trocar modelos frontier não é meramente mudar uma API que pode requerer auditorias de hierarquia de prompt, mudanças em handling de overflow, cheques de SEMA de ferramentas e trabalho de regressão de comportamento. A Anthropic pode reduzir a fricção com política de versionamento mais clara e superfícies de migração mais estáveis. Vaora de Anjunho Co, JR Genshen e Albubo Yuan mira uma VIACNES específica em modelos de visão-linguagem usados para raciocínio interativo. Quando o modelo raciocina sobre tarefas físicas ou visuais, sua cadeia de pensamento pode derivar da imagem e das consequências da ação que planeja tomar. O resultado é um texto plausível que contradiz a cena ou prevê um resultado de ação incorretamente. Vaora significa Visual Action ou Chome Reasoning Alignment Mental. Ele substitui uma única revar de raciocínio por dois sinais separados.
A visual aligmentar revard pontua se a explicação está fundamentada no que é realmente visível, independente da ação. A action ultime revard pontua se a explicação prevê corretamente o que a ação do agente vai causar. A separação importa porque uma única revard combinada pode esconder qual eixo falhou. Isso dá ao treinamento e avaliação uma superfície de diagnóstico mais limpa. Se o termo visual está fraco, o modelo não está lendo a cena corretamente. Se o termo de ação está fraco, ele pode ver a cena mas falhar em prever o efeito do seu próprio plano. Para agentes embodied, agentes de browser e sistemas de controle de UI, esses são problemas diferentes. O modelo controlando um app web pode alucinar um botão que não existe, ou pode identificar o botão corretamente e ainda assim entender errado o que clicar nele vai fazer. A questão em aberto é a transferência. Valor é construído em torno de raciocínio físico interativo, mas a mesma divisão pode se aplicar a screenshots, desktops remotos, automação de aplicativos e robótica. Uma recompensa ancorada na percepção mais uma recompensa de ação consequência dá aos desenvolvedores de VLMS melhor atribuição de erro do que uma pontuação misturada. Se funcionar em benchmarks de uso de computador, pode moldar como agentes de visão que usam ferramentas são treinados e depurados. A Normal Security demonstrou uma cadeia de injeção de prompt contra superfícies de agentes de inteligência artificial do GitHub que poderia vazar conteúdos de repositórios privados. A exploração usou um comentário criado em uma issue ou pull request pública. O comentário parecia uma solicitação normal de resumo de código, mas continha instruções embutidas que manipulavam o loop de seleção de ferramentas do agente. O primeiro passo empurrou o agente em direção a uma busca de código interna com uma consulta estilo Coringa no repositório-alvo. O segundo passo usou identificadores de blob retornados para buscar conteúdos brutos através da API de conteúdo do repositório do GitHub, depois transmitiu os resultados de volta na resposta do chat como saída comum de assistente. A falha importante fica entre as chamadas de ferramentas. Verificações de permissão rodaram antes da primeira invocação de ferramenta, mas não foram reavaliadas após os resultados da busca voltarem e antes da busca de conteúdo. Essa lacuna sequencial é exatamente onde agentes que usam ferramentas ficam perigosos. Um modelo com amplo acesso a ferramentas pode transformar uma solicitação aparentemente inofensiva em uma cadeia de chamadas privilegiadas. Se a autorização for verificada apenas no início da sessão ou apenas antes da primeira ferramenta, chamadas posteriores podem herdar um escopo de acesso que não corresponde mais à intenção ou permissão do usuário. A Normal reportou a extração de um readme e conteúdo-fonte de uma organização de teste privada, acionada por um único comentário público. O padrão de correção é claro: reautorizar cada chamada de ferramenta contra o usuário atual, recurso-alvo e ação. Permissões de busca e leitura não devem ser tratadas como intercambiáveis, e identificadores retornados não devem se tornar tokens de capacidade por acidente. Equipes expondo agentes a código interno, tickets, dados de clientes ou planos de controle de nuvem precisam de verificações de escopo por chamada e detecção de anomalias em sequências de chamadas de ferramentas. Espera-se que o GitHub corrija o caminho de reverificação de permissão, mas a lição se aplica a todo agente com ferramentas amplas. Um artigo de Kai Huang, Ziu Huang e Zikizo ataca o desperdício de computação em loops de agentes. Algumas trajetórias parecem produtivas por muitos passos antes de falhar, o que significa que o sistema queima orçamento de inferência, chamadas de ferramentas e tempo em um caminho já condenado. Os autores introduzem uma cascata de probes controlada por recall que lê ativações ocultas diretamente em vez de esperar por saída ruim. O mecanismo central é um probe classificador leve treinado em representações internas em cada rodada de interação. O probe emite um sinal de probabilidade de falha, calibrado de forma livre de distribuição para que o limiar possa viajar entre tarefas sem ajuste por dataset. Um controlador então usa esse sinal para parar a execução antes que o agente gaste mais orçamento em um caminho morto. O resultado principal é a separação precoce. O probe pode marcar trajetórias condenadas já na primeira rodada de interação, enquanto os cores que apenas inspecionam um comportamento observável mal são melhores que o acaso no mesmo ponto. Isso significa que o sinal de falha está presente no estado interno do modelo antes de se tornar visível em texto, saídas de ferramentas ou respostas finais. O agente ainda pode soar coerente enquanto sua trajetória já se tornou irrecuperável.
Para agentes implantados, isso é controle de custo em vez de melhoria de capacidade. Uma cascata de probes pode controlar loop sem reescrever o planejador ou mudar a política de resposta final do modelo. A dependência difícil é o acesso. Provedores de produção raramente expõem OCs de nível de ativação. Se os fornecedores expuserem sinais seguros de estado interno, a detecção precoce de falhas poderia se tornar parte da camada de medição para agentes de múltiplas etapas. Até lá, o artigo oferece um forte resultado de pesquisa. Raspagem de saída é tarde demais para muitas falhas de agentes. DepTAV-KV ataca a mesma parede de atendimento de contexto longo de um ângulo diferente do FreDept. Quando o contexto cresce além de centenas de milhares de tokens, o cache key value pode consumir mais memória do que os pesos do modelo. Esquemas existentes de compressão frequentemente aplicam um orçamento uniforme entre camadas e tokens, o que pode danificar detalhes críticos de recuperação. DepTAV-KV em vez disso compartilha estado entre camadas transformadoras vizinhas usando bases de canal de baixa classificação. O método separa dois tipos de informação. Ativações que mal mudam entre camadas são absorvidas em uma base compartilhada. Resíduos específicos de tokens permanecem apenas onde o comportamento de atenção é sensível. Tokens que carregam estado semântico amplo podem compartilhar mais agressivamente. Tokens que ancoram busca léxica, referências de código ou comportamento de recuperação mantêm slots de resíduo estreitos. A parte adaptativa vem de direcionar orçamento residual com um sinal de sensibilidade de atenção por token em vez de um knob de compressão global. Isso importa para agentes de codificação de longa duração. Uma sessão de várias horas pode incluir contexto de todo o projeto, rastros de ferramentas, diffs, saída de shell e intenção do usuário em várias rodadas. Atender esse contexto não é apenas sobre capacidade do modelo, é sobre manter o working set KV dentro do orçamento de memória e largura de banda da GPU. O compartilhamento adaptativo poderia aumentar o número de sessões longas concorrentes ou reduzir o custo de atendimento de cada uma. As questões de engenharia são questões de runtime. O estado fatorado pode fluir incrementalmente à medida que novos tokens chegam. Engines de atendimento como VLLM, TensorTTLLM ou similares podem adotar compartilhamento entre camadas sem quebrar a tensão paginada. A taxa de compressão sobrevive a BinSert, rastros com muitas ferramentas e recuperação de código em vez de apenas benchmarks de recuperação limpos? Se a resposta for sim, o atendimento de contexto longo ganha um caminho prático de eficiência sem exigir um novo modelo base. Halboat é o primeiro projeto no radar porque é um cliente local farso concreto, não apenas um tópico de discussão. O repo apresenta uma superfície de desktop para chat de inteligência artificial neutro de provedor onde conectores de modelo, contexto de projeto e chaves gerenciadas pelo usuário podem ficar em um único aplicativo. O mecanismo principal é a propriedade local do estado da seção mais roteamento de provedor. Uma equipe pode conectar Anthropic, um endpoint compatível com OpenAI ou um servidor de modelo auto-hospedado, e manter a mesma camada de interação para trabalho de projeto. O ângulo de integração é direto. Halboat pode se tornar o shell de desktop em torno de gateways de modelo internos e servidores MCP privados se os mantenedores conseguirem suporte confiável de ferramentas. Kokoro é o segundo projeto porque muda a forma de implantação para agentes de voz. O ecossistema de repos ao redor do Kokoro e seu empacotamento ONNX dá aos desenvolvedores um componente compacto de síntese de fala que pode rodar em hardware CPU. O mecanismo principal é TTS de alta fidelidade com parâmetros pequenos e prosódia latente de estilo mais execução ONNX otimizada. O ângulo de integração é uma camada de voz local para agentes que já lidam com reconhecimento de fala ou chat de texto. Em vez de enviar cada resposta para um serviço de TTS hospedado, um aplicativo pode sintetizar localmente, reduzir latência, diminuir custo recorrente de API e preservar privacidade para enunciados sensíveis. Danus é o terceiro projeto para acompanhar, mesmo antes de um amplo ecossistema se formar ao redor dele, porque oferece um padrão de memória reutilizável. A ideia central é um grafo de fatos compartilhado entre trabalhadores de raciocínio paralelo. O mecanismo principal é coordenação em nível de afirmação. Lemas, definições e resultados intermediários se tornam nós e arestas de grafo com proveniência, não turnos enterrados dentro de um fluxo de chat. O ângulo de integração se estende além da matemática.
Agentes de pesquisa, sistemas de revisão de conformidade e agentes de análise de código podem usar o mesmo padrão quando precisam de muitos trabalhadores para coordenar em torno de afirmações verificáveis em vez de resumos soltos. Ion 3 Mini é o modelo selecionado para acompanhar. Ele está disponível através da interface de chat do OpenRouter, herda o comportamento multilingue da família DeepSeq, e traz uma janela de contexto de 1.3.1K tokens para fluxos de trabalho de interpretação de papéis e narrativas. O ângulo selecionado não é dominância bruta em benchmarks, é especialização. O modelo é moldado para a voz de personagem, continuidade e longas sessões interativas. Se você está construindo diálogos de NPCs, assistentes de jogos de mesa, ficção interativa ou chat persistente de personagens, Ion 3 Mini oferece um endpoint hospedado onde a estrutura narrativa faz parte do design em vez de ser um afterthought. O holofote local vai para o Kokoro porque torna mais fácil empacotar um loop de voz completo em hardware de consumo. O ângulo prático de experimentar agora é simples. Conecte o Kokoro como um endpoint de TTS atrás de um agente local existente, mantenha a síntese de fala em CPU e compare latência e qualidade de áudio com um provedor de fala hospedado. O footprint pequeno significa que ele pode rodar ao lado de um modelo de chat local, um serviço de recuperação ou um agente de automação desktop sem transformar a máquina em um appliance apenas GPU. Para assistentes sensíveis à privacidade, Kokoro é o tipo de componente que transforma local first de um slogan em um modo de interação entregável. Fredepk e DepTeav formam a primeira linha de pesquisa adicional. Ambos atacam o crescimento do KV Cache, mas enfatizam diferentes estruturas de compartilhamento. Compartilhamento de profundidade guiado por frequência em um caso, bases transversais de baixa classificação com resíduos adaptativos de token no outro. A mensagem combinada é que contexto longo agora é tanto um problema de sistemas de serviço quanto um problema de treinamento de modelo. Se a compressão de cache preservar tokens críticos de recuperação, provedores de agentes podem servir sessões mais longas e mais usuários concorrentes do mesmo envelope de hardware. Valor é o segundo candidato de pesquisa porque o design de recompensas para agentes de visão-linguagem está passando de pontuações combinadas para termos separáveis. Separar o grading visual da predição de resultado ação das equipes atribuição de falha mais limpa. Isso é importante para controle de navegador, robótica, automação de desktop remoto e qualquer fluxo de trabalho VLM onde um modelo deve tanto ver o estado atual quanto prever o que sua próxima ação vai mudar. A cascata de probes de falha precoce é o terceiro candidato porque move o controle de custos para dentro do loop. Em vez de esperar por uma resposta final ruim ou falha visível de ferramenta, o probe lê representações internas e marca trajetórias condenadas precocemente. A limitação é o acesso do provedor a sinais de ativação, mas a direção de pesquisa é clara. Times de agentes precisam de uma forma de parar falhas caras antes que se tornem falhas longas e polidas. Codex Rust.143 torna plugins remotos e roteamento de proxy de sistema comportamentos padrão, enquanto Hermes 7.7 e Cloudcode.197 melhoram rastreabilidade, controle de sandbox e telemetria em torno do trabalho de agentes. Ion 3 Mini dá aos agentes narrativos um modelo de longo contexto, focado em interpretação de papéis através do OpenRouter, com continuidade de persona como a razão-chave de deployment. Kokoro torna a síntese de fala local prática para agentes de voz CPU fast que precisam de menor latência, menor custo e menos dependência de nuvem. O artigo de Workspace Head da Anthropic dá às equipes de interpretabilidade um alvo mais estreito para probes de raciocínio e roteamento de ferramentas. Howbot mostra a demanda por clientes de inteligência artificial desktop local fast, provider neutral com roteamento Bring Your Own Key potencial MCP futuro. Fredepk e DepTeav apontam para a compressão adaptativa de KV Cache como uma alavanca direta no custo de serviço de contexto longo. Danus argumenta por memória de grafo de fatos quando sistemas multi-agente precisam de procedência de afirmações, não apenas histórico de mensagens. O artigo de descoberta de modelo estocástico empurra a avaliação de agentes de codificação para trials repetidos, bandas de variância e efeitos de fatores. Rubent 1.0 testa se agentes de codificação podem lidar com solicitações de manutenção em russo nativo em repositórios reais.
O atrito de migração de API da Anthropic mostra por que upgrades de modelos frontier requerem atenção à hierarquia de prompts e regressão de roteamento de ferramentas. Vaora separa o grounding visual do raciocínio de resultado-ação para agentes VLM. O vazamento de prompt injection no GitHub reforça a autorização por chamada para cada invocação de ferramenta de agente. As sondas de falha antecipada mostram que o processamento desperdiçado do agente pode ser cortado antes que a falha chegue ao fluxo de saída visível. Para links e contexto de fonte mais profundo, olhe as notas do programa em tobionfitnesstech.com. Obrigado por ouvir o Agent Stack Daily. Voltamos em breve.